No seu ou no seu? Olá, tudo bom? Tarde, tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí de estar batendo. Ó, tô até customizado, tô com a camiseta da Ordem do Cruzeiro. Que bom, estamos no clima. Estamos no clima. É que daí tem a cola, que foi 22, entendeu? Ai, que... Mais uma vez, eu lhe agradeço em nome do Museu Carlos Costa Pinto, né, essa sua disposição de conversar com a gente. E para o pessoal que está entrando aí, nós estamos aqui hoje para falar sobre a Imperial Ordem do Cruzeiro, que é um símbolo da independência. Né? Estamos aqui com Paulo Resulti, que é arquiteto, pesquisador, escritor, ganhador do prêmio Jabuti, não é pouca coisa não, né? Na categoria de biografia, pelo livro Dom Pedro I. Então, tem vários livros de Paulo maravilhosos. E, Paulo, mais uma vez, parabéns pelos seus 90 mil do canal do YouTube. Obrigado. Já tá com. Eu vi hoje hoje à tarde, agora tá com 92.700. Eu acho que ainda. Eu acho que no próximo mês deve chegar aos 100 mil. Que Uma bom, coisa assustadora, assim. Oh, assustadora, assim, eu não imaginava que ia chegar, assim, né? Tanta gente, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito positiva, né? Cada vez mais o pessoal se interessando por história e procurando saber mais coisas de outras maneiras, né? acho que a grande diferencial seu com relação ao seu canal e ao seu trabalho é que você traz esse lado humano, que é o que a gente está tentando fazer nessa conversa de hoje, que a gente vai fazer, e que os museus tentam fazer, né, essa conexão do humano. Nós temos o museu como guardião né, de acervos e tudo, não é só um guardião para deixar lá guardado. A gente tem esse objetivo de fazer com que esses objetos falem com as pessoas, né? Então, essa Posso só conversa fazer um abuso? pode, claro. É o seguinte, eu tô vendo que tem um monte de gente que me segue que tá entrando porque eu também apareço ao vivo no meu canal, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para esse público todo que me segue sobre o museu, para aproveitar e falar sobre o museu A para esse público. propaganda, claro, claro. Exatamente. Então, o Museu Carlos Costa Pinto é fruto de uma coleção particular do casal Carlos e Margarida Costa Pinto. Todo o nosso acervo foi colecionado na primeira metade do século XX e tem exemplares do século XVII à primeira metade do século XX de artes decorativas. Aí, o que são artes decorativas? Né? Os objetos faziam parte das casas. E seu Carlos ele tinha o objetivo, historicamente a gente estava num momento da decadência da antiga província da Bahia, né? E ele tinha o objetivo de não deixar que esses objetos saíssem da Bahia. Então, o que a gente tem é um resgate da nossa história, do nosso passado colonial e imperial, não só da Bahia, do Brasil, não é? Que é Sim. fruto dessa riqueza da aristocracia açucareira e com o tempo a gente tem esses objetos que contam essas histórias. E é isso que a gente quer falar. Dentre esses objetos, a gente tem, das 12 coleções que nós temos uma coleção que a gente chama de ordens honoríficas, que são condecorações. Essa coleção possui 115 exemplares
E da Ordem do Cruzeiro, que é nosso tema de hoje, né, nós temos 3 exemplares, 3 insígnias pendentes. O que é insígnia pendente? É que fica penduradinha, né? Então a gente trouxe, né, essa foto que, infelizmente, a gente não está com a testa aqui, mas então é essa peça daqui que a gente vai discutir, que realmente às vezes passa desapercebida das pessoas, mas que cada objeto tem esse recorte da história. Então, Paulo, vamos começar? Vamos. Então, bom, vou começar pelo começo, né? O Dom Pedro, ele ficou aqui no Brasil como príncipe regente, né? Esse ano está fazendo 200 anos da Revolução do Porto, que transforma uma monarquia absolutista numa monarquia forçosamente constitucional, né? Reúne-se as cortes constitucionais, as cortes lá em Portugal e começa a se discutir a Constituição. E aí, por conta de toda esse processo político e social também, você tem o retorno do Dom João VI para Portugal, deixando o Dom Pedro aqui como príncipe regente. E aqui, por conta da pressão das cortes portuguesas, do retorno do Dom Pedro para Portugal, para a Europa, de acordo com as cortes, de acordo com os deputados, era para ele se instruir, para voltar para Portugal para se instruir, mas na verdade era para voltar para Portugal para deixar de ter um elemento chave representativo da administração no Brasil e que todas as províncias, como era a ideia das cortes portuguesas, respondessem diretamente a Portugal e não ter mais um poder centralizado no Brasil. Com isso, começa a ter uma briga interna aqui dentro do Brasil. Algumas províncias querem responder diretamente ao Dom Pedro, outras preferem responder diretamente a Portugal. O Maranhão, por exemplo, a comunicação com Portugal era muito mais rápida do que a comunicação com o Rio de Janeiro. E muitas províncias do norte elas preferiam realmente essa ligação com Portugal do que com... Demorava menos, né, um retorno diretamente da sede da coroa do que aqui no Rio de Janeiro. E aí, com isso, a gente vai ter vários problemas com o príncipe tentando manter o que o pai dele ordenou, que era ele como sendo o príncipe regente do Brasil, ou responder às ordens das cortes constitucionais e retornar para Portugal. E aí, nesse imbróglio todo, a gente vai ter a princesa Leopoldina falando que não vai, né? Tipo, eu brinco no meu livro sobre ela que o fico dela é muito anterior ao fico dele. Ela já estava vendo que se eles saíssem daqui, eles perderiam o trono e não se sabia muito bem o que ia acontecer em Portugal, porque o Dom João VI era praticamente um virtual prisioneiro dessas cortes constitucionais. Ele não determinava mais nada, ele toma logo um choque quando ele retorna para Portugal em 1821. Ele havia feito várias nomeações ao longo da travessia do Atlântico e essas nomeações são todas revogadas pelos deputados, para mostrar que ele não mandava mais, ele não era mais o rei absolutista, ele tinha que respeitar o povo, os representantes do povo. E aí, então, nesse embate todo, isso aqui também acaba respingando aqui no Brasil. A Leopoldina toma a frente desse movimento entre o representante do poder, o marido dela, e esse movimento, que na verdade não era um movimento inicial de independência, era um movimento de manutenção do que já havia sido conquistado, né, dessa autonomia do Reino do Brasil junto a Portugal. Então não se previa, não se esperava, não se queria que o Brasil voltasse a ser completamente dependente das ordens de Portugal. Né? Desde 1808, com a chegada do Dom João VI da corte, o Brasil tinha uma administração própria. Né? Ele é elevado de vice-reino a reino unido. Né? Então, pretendia-se que esse Reino Unido, essa unidade administrativa que havia sido criada, permanecesse assim. Né? E aí, entre os embates...
desculpa te interromper, pegando dessa parte do Reino Unido. Semana passada a gente postou 2 pratos brasionados com símbolo do Reino Unido, que é mais uma forma de ver Uma como peça. os peças contam a história. Você está falando Sim. que é um marco, você mesmo pontua nos seus escritos, que é o Reino Unido deixar de ser colônia para ser Reino Unido, é o início desse processo que a gente está conversando hoje, do processo de independência. Sim, com a descoberta do ouro, tal, em 1756, se eu não me engano, é que tem o vice-reino, vira um vice-reino, mas era mais por conta dessa, quando é mudado, né, a capital, que vai para o Rio de Janeiro, por conta, né, sai da Bahia, vai para o Rio de Janeiro, e aí por conta disso, por conta do escoamento do ouro, né, que era pela Estrada Real, o final era lá no Rio de Janeiro, então por isso que tem essa mudança da capital, para ficar mais perto onde estava essa riqueza mineral que estava sendo escoada do Brasil. Mas, e a Bahia, só fazendo um grande parênteses, a Bahia ela tenta fisgar, né, o Dom João VI, porque ele aporta aí primeiro antes de ir para o Rio de Janeiro. Por tudo que a gente pôde oferecer, a gente ofereceu, né? E ele demorou um pouquinho, foi para a Ilha de Taparica. Demorou, ele gostou daí, eu acho. E aí, mas aí ele também deixou a primeira faculdade do Brasil, né? Foi a Faculdade de Medicina da Bahia, pelo menos isso, né? Ele deixou. Mas aí ele acabou optando para ficar no Rio de Janeiro. Bom, mas voltando, isso é 1808, vou voltar para 1822. Então aí é o fico do Dom Pedro, então é esse primeiro rompimento, esse primeiro passo para falar que as cortes não mandavam totalmente no Brasil, e isso é no começo de 22, e que vai desaguar no 7 de setembro de 1822, né, no tal do Grito do Ipiranga, que é só mais um ponto desse processo dessa independência, né? Que vocês vão ter a independência da Bahia só em 23, né, no 11 de julho. 2 de julho. Quer dizer, 2 de julho. 2 de julho de 1823, que a gente tem a 23. do Exército Libertador. 2 de julho, isso, porque a Bahia foi um dos últimos pontos a serem libertados, né? Houve uma grande... Não foi uma coisa simples, não foi ele levantar a espada lá no Ipiranga, em São Paulo, e resolver todos os problemas. Então, quer dizer, do 7 de setembro, quando tem esse efetivo rompimento com as cortes portuguesas, você começa a ter batalhas, você começa a ter reações do exército português e dos que continuavam fiéis a Portugal no Brasil. E aí a gente tem uma cerimônia, né, que é primeiro a aclamação do Dom Pedro, para marcar ele como esse novo líder efetivo, independente de Portugal, né, que é no 12 de outubro de 1822, ele é aclamado pela população do Rio de Janeiro, lá na Praça da Aclamação, no centro do Rio. E em 1º de dezembro você tem a coroação dele, né? E que é curioso, a data ela é curiosa, porque ela linka a dinastia de Bragança também, porque 1º de dezembro de 1640 é a chegada dos duques de Bragança ao trono de Portugal. Então, a coroação ela é marcada no 1º de dezembro de 1822. Então, há um rompimento político, mas não há um rompimento familiar. Você tem ele como um descendente dos Bragança, um herdeiro do pai, né? E aí a gente vê todo um cuidado para mostrar isso na cerimônia da coroação. Que ele não é um usurpador como Napoleão. Isso, inclusive, aparece no sermão do Frei Sampaio na coroação, no sermão da coroação. Ele é um descendente da Casa de Bragança que assumiu o trono por conta das câmaras, né, que há o envio, né, das câmaras das províncias para que ele aceitasse a coroa do Brasil. Então não há uma usurpação, há um pedido desses políticos, desse povo brasileiro, para que ele seja imperador.
E aí, no meio de tudo isso, nesse mesmo 1º de dezembro, você tem a criação da primeira ordem brasileira, né, que é a Ordem do Cruzeiro, a Ordem Imperial do Cruzeiro. E no decreto da ordem, ele menciona dois fatos, duas questões. Tanto o Cruzeiro do Sul em si, né, que está em cima do Brasil e tal, da América do Sul, como o nome de Terra de Santa Cruz, por ter sido o primeiro nome do Brasil. Então, o Cruzeiro do Sul, né, tem toda essa questão da cruz do Cruzeiro. E ela é baseada, assim, Você pode mostrar, Simone? Ela é muito semelhante, aí a gente tem o busto dele, né? Mas o formato, ela é totalmente francês, o estilo. A legião é baseada na Legião de Honra, criada pelo Napoleão em 1802. Provavelmente algum artista da missão francesa, talvez o Debré, que tenha feito o projeto dessa. Só que a única diferença é que a gente tem os campos de café e de tabaco, né? Além da cruz. E você só tem essa imagem? Oi? Só. Você só tem essa? Mas eu vou postar outras durante a semana. Porque eu tenho essa daqui, aqui tá pequenininha, tá na lombada da Leopoldina. Essa daqui é outra, é o outro aqui. É a outra, outro lado dela, que não vai dar. Deu. Ele tem a cruz, né? O cruzeiro em cruz, e aí as estrelas ela marcam a quantidade de províncias que tinha na época da, da independência. E assim, ela é o top, né? Ela é o must. Ela é o que é a ordem mais alta das condecorações do Brasil Império, é ela. E era a maior quantidade é dada logo no próprio 1º de dezembro, né, no dia da coroação dele, é dada a maior quantidade delas. Ela tinha quatro graus: grão-mestre, dignitário, cavaleiro, oficial e cavaleiro. E aí você tem uma grande quantidade de pessoas que lutaram, né, e vão participar desse processo de independência, da luta, depois também, por conta da independência da Bahia, também várias pessoas são condecoradas. E ao longo do... Parece que o Lord Cochrane foi condecorado, né? Provavelmente, eu acho que ele era, não lembro, era bem alto, assim. Eu não sei se era Gran Cruz, talvez. O mestre é só o imperador. O imperador, ele era que em heráldica a gente tem um negócio que é Afonso Honorum, ele é a fonte de honra. Então ele é o topo da lista, é dele que sai a determinação de quem vai... É o poder, né? É um dos poderes de dentro da heráldica, é exercido pelo chefe das honrarias, né? O dono das honrarias. E aí ela vai ser distribuída assim, muito esparsamente pelo Dom Pedro II, a ponto de, assim, quase depois de 1873, você não ter mais... é muito raro você ter algum condecorado por essa ordem. E agora, como curiosidade, não era só pessoas que recebiam ela. Você tinha batalhões, você tem... Quando você vai no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, você tem o leme da fragata Amazonas, que participou da Batalha do Riachuelo da Guerra do Paraguai. No centro do leme está engastada a ordem, porque é a fragata que foi condecorada. Então o museu guarda essa peça até hoje. Você tem o 1º Batalhão de Engenheiros do Rio, do Corpo de Exército do Rio, que eles tomam um forte de Tapiru durante a Guerra do Paraguai, e eles são condecorados, o batalhão recebe a condecoração. Então é o batalhão, então o mastro da bandeira do batalhão tinha a permissão de usar é como se todos eles estivessem condecorados. E aí a gente tem uma curiosidade que o decreto do imperador, ele determinado do Pedro II,
ele determinava que essa condecoração podia ser usada até o último homem do batalhão morrer. Então, depois que a última pessoa que participou da tomada do Forte de Itapiru morresse, então não podia mais usar. Só que essa ordem é revogada pelo Getúlio Vargas na década de 30, falando que todos os batalhões navais e terrestres que tivessem em algum momento recebido alguma ordem, em qualquer momento da história do Brasil, poderiam usar. Então, hoje o batalhão de engenheiros tem a permissão de usar a ordem do Cruzeiro, a Imperial. Na República. Na República. Aí vem uma outra curiosidade. Ela é a única ordem criada na época do Império que sobrevive até hoje, que é a Ordem do Cruzeiro. Quando tem a queda da monarquia, o Deodoro ele mantém duas ordens. Ele mantém a de Avis, que era totalmente militar, e a Ordem Imperial do Cruzeiro. Só que o Congresso Constituinte de 1891 derruba essas ordens. E aí acaba, se encerra. E aí, com uma curiosidade, saía a coroa imperial da medalha e entrava uma cruz. Uma cruz vermelha, simbolizando a República. Existe uma peça dessa também no Museu Histórico Nacional, guardada no acervo técnico. E a própria República, durante a década de 20, principalmente na época do centenário da independência, em 1922, ela vai tentar recriar a ordem, mas não vai dar certo. Só que daí o Getúlio, na década de 30, se não me engano, em 1932, aí ele recria como ordem do Cruzeiro do Sul. Só que tem algumas diferenças. O Cruzeiro não é mais aquela quantidade enorme é igual ao Cruzeiro do Sul mesmo, né? São 5 estrelas, também em diagonal, como é a representação clássica do Cruzeiro. E ela é só dada para dignitário estrangeiro, não é dada para brasileiro. Ela é uma ordem diplomática. O grão-mestre dela, se não me engano, é o chanceler. Então a rainha da Inglaterra tem, o rei da Espanha tem, presidentes, não é dado a brasileiros. Eu achei bem curiosa. Quer dizer, é uma herança do Dom Pedro, né, nessa brincadeira, né, do José Bonifácio também, que deve ter ajudado na criação disso. Bom, até eu estudei. Então, a grande questão que a gente está querendo trazer é justamente como uma ordem, vamos fazer uma mera ordem, um objeto, pode evocar todo esse processo histórico. A importância da gente ter esses objetos nos museus e o trabalho de pesquisa. Se não houvesse pesquisa, nada disso, nem seu trabalho inteiro é baseado em pesquisa. Então, acho interessante a gente colocar para o público isso. A importância não é assim, temos o objeto e o objeto por si só vai ser desvendado, não. É todo esse processo de pesquisa, de busca, de fonte, como você mesmo, voltando um pouquinho para a sua própria história, esse seu achado maravilhoso das cartas de Dom Pedro, né? 2010. Para Domitila. Então, 2010, lá em Nova York. Então, isso é muito interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque as pesquisas, os museus têm os objetos, e estamos abertos para os pesquisadores, né? Os pesquisadores trazem novos olhares para isso. Então, a gente está falando disso, desse objeto específico, mas todos os objetos, eles são passíveis dessas leituras, né? E dá vida para esses objetos. Sim, e ver como eles se inserem na história, né? Porque até é curioso, porque assim, como ela é mais rara das condecorações, quem será que foi o dono dessa que o formador do museu comprou, né? De repente ele mesmo tem uma história. Você tem a história do objeto em si, mas a história dele intrínseca, né? A origem, como que ele foi dado e tal. E muitas vezes isso a gente não consegue, né, atingir. É uma pena que a gente realmente fica atrás, né? Eu falei até com Cláudia Witt na semana passada. Que ela vai dar uma palestra, vai falar com você na semana que vem, né? No sábado. Dia 1º, 17 horas, a gente vai falar sobre a Imperial Ordem da Rosa, uma promessa de amor, né? Uma coisa bem poética. Ela tá me pagando para falar.
Então, a primeira coisa que ela perguntou, e você também, assim, o que é que você tem sobre a história dessa ordem específica? Eu falei, infelizmente, a maioria dos nossos colecionadores, eles adquiriam esses acervos maravilhosos, mas não tinham esse cuidado, esse preciosismo que nós temos hoje da documentação e tudo, pensando no futuro, a gente não sabe a quem pertenceu. Né? E é muito difícil a gente resgatar depois que a gente tem as listas dos agraciados, mas teria de se saber quem é que está falando desse quebra-cabeça, e são muitas. Né? É. Isso daí e é uma coisa complicada, que nem eu lembro da dificuldade que foi para tentar matar a charada, porque assim, uma coisa é achar as cartas do Dom Pedro para a Marquesa em Nova York, outra é descobrir como é que elas foram para lá. Então, graças a Deus, né, lá eles mantinham todo o registro, na pasta estava toda o recorte de jornal do leilão na Alemanha, sabe assim, que o cara comprou na Alemanha. Então estava o recorte do jornal não, do catálogo. Aí, pelo recorte do catálogo, eu consegui chegar em quem foi, sabe assim, aí é trabalho detetive mesmo. E às vezes isso é muito mais divertido do que a história da peça em si. Porque eu não sei, eu gosto meio dessa coisa de tentar descobrir e saber a história daquele objeto particular, né? Eu acho que tem várias histórias, né? Tem a história de quem colecionou, a história da trajetória desse objeto pela mão das pessoas, pelo museu. Outro dia mesmo, eu estava louco atrás de umas informações que eu não consegui fechar toda a história sobre a coroa do Dom Pedro I, que eu fiz um vídeo no meu canal. E eu sabia que ela tinha sido encontrada numa. Ela foi achada dentro da Casa da Moeda. Ela tinha sido mandada para fundir na década de 40. Estava desmontada, ninguém nem sabia o que, que era. Eu consegui achar o depoimento do antigo diretor do Museu Imperial que contou que recebeu um chamado urgente do cara que estava com a ordem de mandar fundir e o cara começou a montar a coroa, as peças e viu que aquilo podia ser uma coroa. E aí ele foi atrás do antiquário que tinha um debré. Isso é década de 40, ninguém falava debré no Brasil ainda. Viagem pitoresca no Brasil. E lá eles viram que podia ser a coroa, aí conseguiram que o Getúlio Vargas mandasse isso para o Museu Imperial. Aí eu consegui montar um vídeo contando toda essa história, mas ainda falta, tipo assim, onde estava essa coroa? Por que ela foi parar lá? Em que momento que saiu da guarda da família imperial e acabou parando dentro da Casa da Moeda e estava desmontada, sabe? Aí, você nunca consegue fechar, às vezes, tudo, né? Isso é angustiante para todos nós, mas a gente tenta, né, o máximo Mas faz possível. parte da história, a gente também tem que respeitar, porque senão vira ficção, né? Aí você não pode dar vontade de inventar, mas não. Não, com certeza. Então, Paulo, vamos voltar para a nossa ordem do Cruzeiro e trazer um pouquinho esses personagens, né? Já que talvez esse seu biografado tão interessante, né? O Pedro I, que começou isso tudo, né? Que ela É, é uma expressão, né, de afirmação desse poder de Dom Pedro como o primeiro imperador, né? Então fala um pouquinho dessa sua relação com Dom Pedro. Você é uma das poucas pessoas que conheceu o seu biografado, Bosco, né? pois é, né? Eu conheci os dois, né? Eu conheci. A Primeiro eu Leopoldina. conheci. Primeiro eu conheci a Leopoldina. Na época, eu confesso que eu não tinha tanto interesse pela Leopoldina, então eu fui de boa, assim, na exumação, assim. Ela era uma figura ainda que estava meio afastada da minha. Eu sabia da importância, sabia tudo, mas eu não achava que eu ia chegar nela, assim. Não. Mas ele já estava na mão, né? Porque eu já tinha feito as cartas da Da dele para a Marquesa. Marquesa. Então, quando a diretora do Museu da Cidade de São Paulo me chamou para ir lá na exumação, a Regina Célia Pontes, que é ex-diretora do Museu da Cidade de São Paulo, eu fui. Então eu fui lá, teve uma família imperial, os membros
atuais da antiga família imperial havia solicitado que tivesse um padre, teve toda uma cerimônia de abertura do túmulo e tal. E aí eu vi a Leopoldina lá. Ok, eu vi a Leopoldina. Sobrevivi, né? Porque eu achei, meu Deus, eu vou ver um cadáver do cara. Tipo, foi a minha primeira experiência, assim, com cadáveres. E, e ela estava lá na cripta. E aí teve todo um processo lá da arqueóloga responsável pelos estudos dos remanescentes urbanos e tal. O, remanescentes humanos da família imperial que estão lá na cripta de Ipiranga, a Valdirene Ambiel. E depois teve o do Dom Pedro. Primeiro foi a Leopoldina, depois foi o do Dom Pedro. O do Dom Pedro eu não tive coragem de ir, porque esse já fazia meio parte da família. Era uma coisa assim, não, esse daí eu vou. Pode ser que eu desmonte lá, é melhor ir sozinho depois, sabe? Aí eu fui lá e aí só tava eu, arqueólogo, e tinha dois técnicos, uma da física da USP e mais alguém lá fazendo uns testes. E eu lembro que, curiosamente, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi identificar as medalhas que estavam com ele, com as quais ele foi enterrado, com a banda das três ordens, né? Santiago Espada, a Viz, a Torre Espada, que ele também foi enterrado. E aí eu comecei a identificar essas medalhas que ainda estavam no corpo, né? Então é isso que eu brinco, né, na biografia dele, né? Que eu acho que tem poucos biógrafos que puderam ver pessoalmente o seu biografado, né? E aí foi uma aventura e tanto. E aí foi legal porque assim eu pude ver como ah, parece meio mórbido falando assim, mas que era uma coisa engraçada porque essa questão de estar os corpos na cripta era uma coisa meio distante da realidade. Nem mesmo as pessoas, nem mesmo assim, às vezes quem trabalhava lá dentro acreditava que tinha alguém lá dentro. Era Porque só um já fazia até. monumento. Era um monumento, e assim, mesmo assim que ia lá, falava, aqui tá Leopoldina, até parece que aí tá Leopoldina, sabe? Tinha essa questão de, não, imagina, não tem nada, isso aí tá, essa coisa de. Esqueci o nome da pedra, não é mármore, não é Granito. ardósia, granito, granito, granito de Ubatuba, verde. Esse sarcófago de granito está vazio, não tem nada aí dentro e tal. E aí quando teve a exumação, houve essa questão de, uau, realmente, sabe? Houve uma apropriação dessas figuras, essas figuras passaram a ser menos Dom Pedro montado no cavalo na tela do grito e Um mais mito. ser humano. Ele teve essa mudança de visão. Elas passaram a ser humanos. Né? Eles não passaram apenas a ser pessoas que participaram da história, tal, não, mas eles efetivamente, essa questão material, né, ela influiu muito no pensamento das pessoas. E isso trouxe eles mais para perto, assim, como seres humanos, e não como pessoas idealizadas dentro da história. Então, isso foi muito importante, eu participar. E a própria. E aí, essa questão que eu estava falando de descobrir as cartas e tudo mais, aí eu tive a aproximação com a Leopoldina também se deu por conta disso tudo, porque eu comecei a me interessar de saber como que o corpo dela que estava no Rio de Janeiro foi trazido para o Brasil, para o corpo dela que estava no Rio de Janeiro, que ela morreu em 1826, dezembro de 1826, no Rio de Janeiro. E desde então ficou lá, primeiro no convento da Ajuda, e depois, quando o convento da Ajuda é demolido em 1911, para a abertura da Cinelândia, ela foi transferida para o convento de Santo Antônio, junto com outros membros falecidos da família imperial, que os corpos estavam no convento da Ajuda. E a questão era como é que esse corpo veio parar no Brasil, em São Paulo, né? E aí eu fui atrás, e aí achei, aí eu vi isso eu conto na biografia dela, toda a briga que teve entre o Estado de São Paulo, o Instituto Histórico, o governo do Estado de São Paulo e os
os franciscanos, a província franciscana no Brasil, que não queria deixar tirar o corpo de lá de jeito nenhum, e São Paulo queria, porque queria marcar o 4º centenário da cidade de São Paulo, trazendo a Imperatriz para o monumento do Ipiranga. Né? Essa coisa de esse ufanismo, né? Foi aqui que nasceu a independência e tal. E, então essa construção, e aí, coitada, a Leopoldina veio parar aqui, sendo que ela não teve em São Paulo em vida, acabou vindo parar depois de morta. Mas tem essa apropriação das imagens, né, que é feita de maneira política. Uma coisa muito interessante que você coloca quando você, no seu livro, você bota que o imperador estava alquebrado como viveu, né? Eu não me lembro exatamente a palavra que você usa. Né? E isso é interessante. Porque ele tava todo... Ela não, ela tava toda menininha, toda comportadinha, né? Tipo assim, parecia que tava lá no caixão desse que foi colocado em 1826. Ele não, ele tava todo bagunçado, porque ele cruzou o Atlântico 3 vezes, 4 vezes, né? Primeiro ele veio para cá, quando era criança, 3 vezes. Ele veio para cá quando era criança, voltou para a Europa em 31 e em 72 mandaram de volta já morto. Então ele veio para cá, inclusive depois de morto. Aí pegaram ele em 72, que era o 6º centenário da independência, então fizeram uma baita festa. Aí fizeram ele andar pelo Brasil todo, que ele nunca tinha. Todas as capitais do Brasil receberam o corpo do Dom Pedro, teve missa, isso ao longo de 1972 inteiro. E o único lugar que não foi capital e que recebeu o corpo dele foi Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, que foi feito um desvio, porque nessa cidade foi feita, em 1822, quando ele estava vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, ele para em Pinda, e lá é formada a Guarda de Honra, que vai dar origem aos Dragões da Independência e tal. E esses membros dessa Guarda de Honra, que morreram em Pinda e região, eles estão todos enterrados numa mesma igreja, eles foram sepultados. Tem um panteão dessa Guarda de Honra. Então ele foi velado, ele passou a noite, o corpo dele passou a noite junto com os companheiros dele da jornada de 1822. É uma coisa simbólica, né, tal. Então você imagina que esse homem foi sacudido pelo Brasil inteiro. Então, quando se abriu o caixão, tinha cartão de visita, o pessoal enfiava cartão, assim, tinha cartão de visita das pessoas. Eu acho que para guardar aquele momento, entendeu? Para se algum dia aquele caixão fosse aberto, soubesse que tal pessoa esteve próximo àquele caixão. E aí quando chega no monumento do Ipiranga, o ataúde não cabia. Então, o ataúde... centímetros de diferença, né? Tinha uns centímetros de diferença. Aí não cabia lá. Aí ficou do lado de fora. E aí eles reviraram, né? Quando o caixão dele estava quase se desfazendo em Portugal, para colocar num caixão novo, a impressão que dá é que tipo, jogaram de um caixão para outro. Então aquilo bagunçou tudo, né? Então é isso que eu falo, né? Enquanto a Leopoldina estava toda jeitosinha lá, do jeito que estava lá em 26, ele estava todo estrambelhado. Mas é o que eu falo, ele adorava uma aventura, né? Ele continuou tendo aventura até depois de morto, né? Então ele estava todo bagunçado no caixão. Então, e desse processo da independência que essa ordem retrata, conta um pouquinho desse grito até essa criação da ordem, né? Você desconstrói assim, né? Porque a gente tem tudo muito idealizado, o Pedro Américo, aquele quadro que todo mundo estuda na escola, uma coisa de ufanismo, tentando criar uma identidade nacional, então cavalo bonito, o imperador, então, aquilo tudo, e não foi bem assim, né? Essa ordem vem consolidar, essa ordem que a gente está falando, a ordem do Cruzeiro, é um símbolo dessa independência, né? Como você mesmo ressaltou, é a primeira ordem brasileira, né? A Imperial Ordem do Cruzeiro, a primeira ordem realmente brasileira, criada no Império. Ele até, quer dizer, não é a primeira, é a primeira
100% nacional, porque ele vai tentar pegar de Avisa, a Ordem de Cristo e São Tiago a Espada e vai tentar fazer com que, até faz, elas são ordens militares e tal, mas aí tem uma discussão com a Câmara do Senado e acaba não valendo uma determinação papal que ele tinha conseguido, é uma coisa meio complicada isso aí. Mas enfim, apesar dessa tentativa de separação entre o que era Portugal, ele copia essas ordens portuguesas, né? A Santiago Espada, a de Cristo e a Vis. Mas a 100% nacional mesmo é a Imperial Ordem do Cruzeiro. E aí você tem, então, essa questão, realmente, ele não... O quadro do Pedro Américo, né, ele está dentro de um projeto de construção de uma identidade nacional. Então, claro que ele não ia pintar o imperador todo cheio de barro, com o uniforme todo desgrenhado e passando mal do intestino no quadro que simbolizava a independência do Brasil. Então, assim, outro dia teve um rapaz que me segue que falou assim, é verdade que o grito do Ipiranga é um mito? Aí eu falei, como assim? Não, que não teve grito nenhum. Eu falei, não, o que é um mito é o quadro. O quadro é um mito, é uma idealização de uma ação que efetivamente ocorreu, mas não daquela maneira. Não, mas é que meu professor, o professor de cursinho falou que é um mito. Eu falei, olha, não é um mito, porque assim, como eu trago no livro do Dom Pedro I, eu trabalhei com todas as cartas que existem, as memórias das pessoas que participaram desse grito. Essas pessoas deixaram isso por escrito. O Francisco de Castro Canto e Melo, que era irmão da futura Marquesa de Santos, ele estava lá, ele faz uma memória disso na década de 60, de 1860. Tem duas cópias dessa memória, uma no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e outra no arquivo da Casa Imperial do Brasil, no Museu Imperial, no Arquivo Histórico do Museu Imperial. A do Museu Imperial é a mais completa que a do IHGB. Por quê? Porque lá tem as cartas. O que ele fez, o Francisco? Ele pegou todo mundo que ainda na década de 1860, ou seja, 40 anos depois do grito, que participaram do grito, ainda estava vivo, e mandou aquela memória para esses participantes. E esses participantes mandaram seus pareceres. Então, nesses pareceres ainda tem acréscimos que o Francisco não lembrava. E eu trago tudo isso no livro do Dom Pedro. Então não dá para falar que não existiu grito, que não, o grito houve. O que não houve foi o quadro. Né? Ele realmente estava passando mal do intestino, ele estava todo sujo, ele estava usando uma fardeta azul de oficial, era uma mula que ele estava usando, não era um cavalo. Por quê? Porque você não descia a Serra de Santos de cavalo. Você tinha que descer com mula, para aguentar o tranco da descida da serra. O cavalo fatalmente ele é maior, o ponto de equilíbrio dele é mais baixo, tal. Então o ideal era a mula. Então, quer dizer, tem um motivo também, não é? A mula não estava aleatória, ele tem um motivo dele ter parado. Tem o motivo dele ter parado no Ipiranga, que era onde fazia a troca das mulas pelos cavalos, para entrar a cavalo na cidade de São Paulo. Então tem toda uma questão mais complexa. E é lá que efetivamente ele recebe os despachos do Rio de Janeiro. Né? A Leopoldina, ela... em agosto, né, no começo de setembro, na verdade, ela convoca o Conselho de Estado, onde esse Conselho de Estado determina que o ideal seria optar pela dissolução política com Portugal, e aí chega-se essas cartas com as novas ordens das cortes portuguesas, insistir que ele retorne para a Europa, e perseguindo politicamente, perseguindo juridicamente, na verdade, o José Bonifácio, que já era ministro aqui no Brasil, foi o primeiro brasileiro a ser ministro.
e outras pessoas que o aconselharam ao contrário, né? Então todo mundo que aconselhou ele a ficar no Brasil, que dirigia determinadas províncias, e essas províncias ficaram a favor do imperador, todas essas pessoas tinham que ser presas e levadas para Portugal. Então, devido a esse tom, né, dessas ameaças e tudo mais, e essa insistência de meio que recolonizar o Brasil, aí tem esse rompimento definitivo que é simbolizado pelo grito, que efetivamente houve. Né? E o grito é porque o grito eu também explico. O grito é qualquer processo político que houve. É uma denominação técnica, na verdade, falar em grito. Você tem vários. Um grito, que ele falou alto, Não é que ele berrou, ele até berrou, mas literalmente é um basta. Então, o grito da Iara, existem vários gritos que ocorreram na América Latina inteira que simbolizavam uma ruptura política entre aquele país, né, aquela região e o poder central. Então, esse grito determina uma ruptura. Do mesmo jeito que proclamação da República é um nome bonito para falar golpe, porque se você procurar no dicionário o que é uma proclamação militar, é um golpe militar. Então, assim, a proclamação, não, tem toda uma questão militar envolvida. Então, também é um rompimento dos militares contra a ordem vigente. E aí, então, a gente tem o 7 de setembro, onde ele chega em São Paulo, ele é ovacionado no Teatro da Ópera de São Paulo, na noite do 7 de setembro, e em São Paulo nomeia ele, aclama ele rei do Brasil. Né? Então, em São Paulo, ele já é aclamado pela população paulista como rei. E aí depois decide-se por... Aí tem uma brincadeira que o José Bonifácio falava, coloque imperador, porque todo mundo sabe que é o imperador do divino, né? É a festa do divino, e todo mundo sabe quem é o imperador do divino, então vai ser mais fácil a população entender que tem uma mudança aí, tem mas isso eu acho que é meio folclórico, que tem outras questões que envolvem, né, o império. Você tem diferentes línguas, você tem diferentes povos, você tem os indígenas, então você tem várias nações, né? E aí esse imperador, ele une tudo. Isso é interessante porque nessa nossa ordem a gente tem o que a gente chama de coroa imperial. Se tivesse decidido o reino, seria um outro modelo. Um outro formato. Exatamente. Apesar da coroa de Portugal, ela não ser fechada, mas geralmente a coroa real, ela é heraldicamente falando, que eu não tenho nenhum livro de heráldica aqui, mas heraldicamente falando, a coroa real ela é aberta, né? Ela é representada aberta. É aberta quando vem filme, né? Que é até de aniversário. Isso, é bem icônico, né? E a coroa imperial, ela é fechada, né? Ela mostra esse fechamento. E no caso dele é quase uma mitra, né? Ela tem uma diferenciação. Eu acho que eu não tenho a coroa. Eu não vou ter. Mas eu tenho a do Dom Pedro II, que a coroa do Dom Pedro II já é diferente dessa. Acho que tem a mudança da coroa em 1841, quando ela é totalmente diferente, né? Ela já tem um outro padrão. Ela é mais abaulada essa parte, que é mais achatada. Do Dom Pedro I ela é mais pontuda. E aí você tem, né, esses símbolos heráldicos, e dentro dessa heráldica toda, desse significado, desses símbolos, você tem a Imperial Ordem do Cruzeiro aparecendo dentro desse sistema, né? Você tem um novo líder, você tem toda uma cerimônia de posse desse novo líder, né, dessa entronização desse novo imperador, e você tem essa fonte de honra, então, que ele pode dar essas condecorações, né? E aí entra a condecoração a Imperial Ordem do Cruzeiro do Sul como símbolo dessa nova pátria, né? Mas sempre
puxando, né, o nome inicial do Brasil, né, a pátria do Cruzeiro e tudo mais, né, É porque essa ruptura não foi tão ruptura pela própria figura de Dom Pedro, né? Ser português, enfim. Foi uma ruptura política, mas ele continua sendo da Casa de Bragança, né? Sim, é isso que ele até tem essa ligação muito forte do 1º de dezembro, né, com a data é outro Bragança, só que na América, né, quer dizer, o primeiro imperador do Novo Mundo, literalmente. Mas apesar de você ter essa mesma dinastia, né, vamos dizer assim, no poder, você tem todo um sistema diferente, né, de político, administrativo, que rompe com o modelo português. Até mesmo a heráldica, a forma de dar os títulos nobiliárquicos, o, por exemplo, você não vai ter os grandes, né, as grandes casas nobres, você não vai ter isso, né, porque você não vai ter essa nobreza de sustentação dessa corte, porque as cartas nobrezas são em sua vida, né, então era uma fórmula que todo nobilitado ele só podia usar na sua vida. Então morria, não passava o título de nobreza para o Não era outro. hereditário. Não, algumas vezes era, nem tanto, porque se você tinha, eles criam, aqui no Brasil tem uma figura que é a figura de grandeza. Então, além do título, você podia também receber o título com grandeza, que era um plus no título, era um extra. Então, de marquês para cima, marquês e duque já tinha automaticamente a grandeza. Barão, conde, não. Mas se você fosse um barão com grandeza, esse com grandeza significava que você podia usar a coroa imediatamente superior. Então, no teu brasão, você podia ter a coroa de marquês, você podia requisitar futuramente o título de marquês, mas aí cabia ao imperador dar ou não. E mais, o teu filho poderia requerir aquele mesmo título para ele, mas também cabia ao imperador dar ou não. Né? E aí você, às vezes, você consegue seguir algum. Mas assim, não passa da segunda geração. É muito raro. A nobreza no Brasil é meio efêmera, você não tem uma. Também não deu tempo, muito tempo, porque a duração do Império, né? 67 anos, mas tinha uma piada que falavam que quando Dom Pedro I começa a dar, principalmente em 25, 26, que ele abre a torneira, assim, ele faz um monte de marquês, e aí tem isso eu trago no livro do Dom Pedro II, tem um artigo num jornal carioca que fala que os Braganças e não sei, não, o Portugal em não sei quantos séculos teve não sei quantos duques, não sei e o Brasil com menos já tem tudo isso. Aí o cara fazer uma proporção daqui a 100 anos, o que seria um absurdo se continuasse nessa coisa de ficar dando título para todo mundo. Então tinha também as suas críticas aqui. Complicado. Outra coisa, Paulo, só para o pessoal entender, as cores também não são aleatórias, né? O verde e amarelo, que geralmente se pensa é o ouro e as Sim. marcas. O amarelo é o isso daí está numa carta, né, do encarregado de negócios estrangeiros para o chanceler austríaco, onde ele diz que o ouro representa a casa de Habsburgo e o verde a casa de Bragança. E aí você tem, né, na coroa o forro é verde, né, você tem na medalha você tem os ramos verdes, você tem o amarelo, então tá sempre o top nacional que vai ser criado assim no início da independência, que a Leopoldina cria, assim, que dá para os funcionários da Casa Imperial, é amarelo e verde. Então tem todo esse significado ligando as casas, né?
Mas é meio complicado, porque lá em Portugal você não tem essa. A gente tem no Paço de Vila Viçosa, que é o Paço dos Duques de Bragança, que é um palácio antiquíssimo lá medieval. Você tem a primeira lá que vai casar com a união, né, das casas de Avis com o que está nascendo, a Casa de Bragança, ela está de verde. Então, pode ser que esse verde tenha vindo desse desenho, né? Mas é uma conjectura, porque até agora eu não consegui descobrir direito. Esse verde de acordo com o ministro lá, né, o Dom Pedro fala em verde primavera num decreto. Mas aí verde primavera não é por conta da primavera, era o tom do verde. Claro, claro. E por conta da roupa dos funcionários do Paço. Eles iam usar aquelas roupas e tal. Então e aí depois muda, né? Com a República, o verde é das matas e o amarelo é das riquezas, né? Então você tem o discurso modificando o significado, né? De acordo com a mudança do tipo de governo. Estão Cláudia, perguntando estamos aqui da Amélia. Então, a Cláudia vai falar dela na semana que vem, né? Dia 1º, sábado. no sábado, dia 1º, às 17 horas. A gente vai falar também de outra ordem, que é a Ordem da Rosa, que é uma promessa de amor entre Dom Pedro I e Dona Amélia. E a gente vai explorar essa relação poética e simbólica, como a gente está fazendo aqui com o Paulo agora. Paulo, a gente tem 4 minutos, né? Infelizmente, o papo está maravilhoso, mas muito obrigada. E eu Obrigado queria você. dar um fechamento nisso, né? Para quem chegou depois e tudo, dar um resumozinho sobre essa Imperial Ordem do Cruzeiro. Bom, resumo básico. Ela foi criada no dia da coroação e sagração, né? Ele foi coroado, sagrado, imperador do Brasil, lá na Capela Imperial, que é a antiga Capela Real, Capela Imperial, hoje Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, tá lá de pé, a gente vê na gravura do Debré ele sendo coroado, né, ele já sentado no trono, ele já entronizado, e nesse dia 1º de dezembro de 1822, é criada então essa primeira ordem brasileira, né, mostra aí, que eu mostro aqui, a primeira ordem brasileira, que é a Imperial Ordem do Cruzeiro. De um lado tem o Cruzeiro, né, com as estrelinhas, e do outro que ela está mostrando é a face do Dom Pedro I. Esse modelo vai persistir durante todo o Império, e só na República que aí muda a face do Dom Pedro para a face da República. E muda também o formato, né, ele o Cruzeiro com as 5 estrelas, e o chamalote de verde passa a azul, que é a atual, que é usado hoje na Ordem do Cruzeiro. E essa Ordem do Cruzeiro atualmente ela diferencia também dessa antiga Imperial, porque a Imperial era dada mais para brasileiros, e a atual ela é só dada para representantes estrangeiros. Então é basicamente isso, e muito obrigado pelo convite novamente. E quem sabe ano que vem a gente não faz um vídeo aí, né, na Bahia, mostrando o museu e apresentando. Com certeza, no Museu Carlos Costa Pinto, para quem aqui em Salvador, Bahia, é um museu belíssimo que vocês têm de conhecer. Então, é uma oportunidade. Paulo já está convidado para vir conhecer aqui o Nordeste, começando por Salvador, a primeira capital, né? Uma coisa bem simbólica também para você, viu, Paulo? Sim, muito. Começar meu tour aí para cima, norte e nordeste, pela primeira capital do Brasil. Então, mais uma vez a gente agradece a presença de todos os nossos seguidores, tanto do museu quanto de Paulo Resulti. Essa live vai ficar gravada no nosso Instagram. E, mais uma vez, obrigado, Paulo. Espero que a gente repita com outros temas. Na semana que vem, no sábado, a gente vai ter Cláudia Witt falando sobre a Imperial Ordem da Rosa. E, então, um grande abraço para todos, né? E obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. Até mais. Até o próximo.